Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Oh, que mensagem é essa, hein? Luto, para mim, é verbo. De lutar, não é de luto. Eu luto. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 horas e aos sábados às 20h30. A nossa bancada aqui hoje está composta da minha esquerda, a doutora Márcia Plácido, abaixo dela, doutor Demerval Murcilo Trajano, e ao lado dele, a doutora Ângela Beatriz da Silva. Nós temos vários assuntos para serem discutidos hoje, e o principal deles, vamos iniciar com essa questão da mudança do ministro da Saúde, né? Como se sabe, o ministro Pazuello, que iniciou como interino, acabou sendo efetivado como titular, e agora está saindo fora para entrar um médico, né? Ele que era general, está saindo um médico. Na minha opinião, esse Pazuello que foi substituído, na minha opinião, ele não disse a que veio, né? Ele era um mandatário, era um manda-leite, eu diria, do Bolsonaro, ou seja, seguia a cartilha do Bolsonaro. Até por isso que eu acho que ele aguentou muito tempo à frente do Ministério da Saúde, né? Ele seguia a cartilha do Bolsonaro, olha, tem que ser assim, assim, assim. Ele era apenas um papagaio, como se diz, repetia aquilo que mandava dizer. E agora esse médico que está entrando, a primeira entrevista dele, eu já achei preocupante, né? Porque ele tinha defendido anteriormente umas ideias que eram contrárias ao Bolsonaro, e agora já está querendo seguir a cartilha dele, dizendo que vai dar apenas continuidade ao que vinha dando o Pazuello. E, na verdade, se continuar a seguir a cartilha que vinha seguindo o Pazuello, para mim vai ser também um mau ministro. Mas, quem sabe, pelo menos agora é um médico, né? Eu também até diria o seguinte: o fato de outro ser general não significa que foi por isso que fez uma má gestão. Porque, na verdade, ele, não sendo médico, ele pode se assessorar de vários médicos e tomar decisões com base nesse assessoramento, né? Mas não, aquilo ali era um fiel escudeiro do presidente Bolsonaro, que tem tomado posições totalmente contrárias ao combate da pandemia. Quem é que inicia aí sobre essa substituição, que acho que, como diz como dizia o Tiririca na campanha de eleição, pior do que está, não fica. Né? Eu acho que fica, doutora Luiz. Eu acho que pior do que está, pode ficar, sim. Se a gente não tiver à frente da pasta da saúde, né, do Ministério da Saúde, uma pessoa competente, corajosa e que enfrente o Bolsonaro. Não adianta trocar de ministro se o ministro disse... Só um pouquinho. Então, o senhor falou e eu não me interrompi. Não, só um pouquinho. A senhora já está dizendo que não vai mudar nada se o homem nem começou a gestão. Eu acho que aí é um juízo precipitado. Né? Ele não deixa a gente falar. Juízo precipitado é o seu, que está dizendo que eu estou dizendo uma coisa que quem falou foi o ministro. O atual, O que ele falou? Ele disse que ele vai seguir as recomendações do Bolsonaro, que quem manda no Ministério da Saúde é o Bolsonaro. Então, assim, é muito triste, é desesperançoso quando disseram que ia trocar o Pazuello. A gente, que bom, vai botar um médico agora, né? Que olhe por esse Brasil. Mas não, ele já disse para que quem manda no Ministério da Saúde é o presidente. Eu vou fazer o que ele pedir. Isso é preocupante, Mas e aí, quem mais diz alguma coisa? Eu gostaria de ouvir o nosso representante da saúde aqui, que é o doutor Demerval. Deve ter muita coisa para dizer. Boa noite a todos. É sempre um prazer fazer parte dessa renomada banca, nossos telespectadores sempre nos
assistem assiduamente, né? A verdade é que o presidente, ele é autônomo para quem colocar quem ele quiser lá, né? Mas entendo que ele começou a militarizar muito o governo. Isso não é bom. Eu sou mais de que ele coloque técnicos nos cargos. Eu estava vendo esse ministro, ele é um médico. O doutor Luiz falou realmente que por ser militar não quer dizer realmente, mas eu acho que botar uma pessoa que entenda da área, que entenda do assunto, é uma coisa, tá melhor. Vamos ver se ele consegue, assim, ter independência do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro tem muita ingerência, sabe? Eu sou, as colegas sabem, eu sou adepto do Bolsonaro, mas ele, assim, ó, ele não deixa quase que ninguém crescer, então ele tem que dar autonomia para esse ministro, porque realmente, colegas, tá um caos a nossa saúde, é vacina que não vem, é os postos cheios, agora as pessoas parecem começar a se conscientizar. Então, realmente, assim, ó, não se vê mais ninguém sem máscara na rua, as pessoas estão apavoradas com a situação. Então, é preciso que esse ministro venha com novos projetos, vacina para todo mundo, não interessa se é da China, se é da Pfizer, Coronavac, Sinovac, AstraZeneca, ele tem que vir e mostrar que veio trazendo a vacina para imunizar toda a nossa população. Esperamos que ele venha para melhorar. E aí, doutora Márcia? Bom, boa noite a todos, não é? Eu gostaria de dizer que, infelizmente, eu não consigo, né, acreditar ou ter algum tipo de esperança nas trocas feitas pelo atual gestor, né, do país. Porque, primeiramente, ele coloca, né, aquele general Pazuello, que agora que ele foi destituído do cargo, ele não é aceito nem pelos próprios militares, não é? Que os militares não querem que ele retorne ao Exército, porque eles não querem ver o nome das Forças Armadas vinculado ao genocídio que, né, nós estamos vendo acontecer diariamente. Depois, então, houve a hipótese de que a doutora Ludmilla, não é, seria, então, a próxima ministra da Saúde, não é? Que é o que parece, seria, não, é uma profissional bastante competente, mas que seria contra a esse suposto tratamento preventivo, né, sugerido pelo Bolsonaro. Tudo bem. Quando da conversa da doutora Ludmilla com o Bolsonaro, ele estava sendo assessorado por um dos filhos, eu não sei se o Dudu Bananinha, se o Carluxo, não sei qual deles estava. O Eduardo, então. O Eduardo questionando a doutora Ludmilla se ela era a favor do uso de armas, o que ela pensava do aborto, coisas, não é, de foro íntimo que não deveriam nem ser questionadas e, em primeiro lugar, esse rapaz, esse filho do Bolsonaro, não deveria nem estar nessa reunião, não é? Não tem motivo para essa pessoa estar lá questionando, sabatinando essa doutora Ludmilla. Até, talvez pelo fato do Bolsonaro ser tão incompetente, tão ignorante, que dificilmente ele soubesse, não é, perguntar alguma coisa para a doutora. Depois disso, você já se ouviu falar, pelo fato dela não ter aceitado, né, o ministério, que ela foi praticamente ameaçada, não é? Que muitos seguidores do Bolsonaro a ameaçaram de morte, tentaram invadir o hotel onde ela estava e coisa do gênero. Tudo bem. Aí surge o nome desse atual, não é? O Marcelo, se não me engano, não é? Marcelo Quiroga. Marcelo Quiroga. Esse Marcelo Quiroga, que a princípio, se não me engano, também é cardiologista, e era contra o tal tratamento preventivo, né? Agora, né, que ele é o ministro da Saúde, ele diz que quem pensa a saúde, na verdade, é o governo Bolsonaro, né? Então, se ele é obrigado a dizer amém para o governo Bolsonaro, se ele é obrigado a continuar, então, né, como ele mesmo disse, o belíssimo trabalho do Pazuello, que foi zero o trabalho do Pazuello, então eu entendo que nós estamos muito mal arranjados com esse novo ministro também, porque para o Nordeste ter acesso às vacinas,
não é? Precisaram fazer o consórcio Nordeste para que, então, os nordestinos tivessem acesso à vacina, se não me engano, a Sputnik. Parece, inclusive, que até o presidente Lula teria, não é, feito algum tipo de intervenção para que essas vacinas pudessem chegar, né, até o consórcio Nordeste. Isso não agora, não depois da decisão do Fachin, mas antes disso já havia, né? Então, todo um movimento nesse sentido. Então, o que eu vejo? Um governo genocida, que não pode ser chamado de genocida, porque senão ele quer processar as pessoas que assim o dizem. A senhora está chamando de genocida, tem que ter cuidado, hein? A senhora está chamando. Pois, exatamente, doutora Luiz, não é a Lei de Segurança Nacional, não é? Aí, ó. Dizer a verdade merece castigo hoje em dia no Brasil, né? Nós vivemos um momento de exceção, né, que nós bem sabemos que tudo isso começou, né, principalmente depois da Lava Jato, né, que demonizou completamente os políticos, pariu esse lixo desse genocida que aí está. Então, gente, infelizmente, eu não consigo acreditar nem nesse Marcelo Quiroga, que já tem meme de Marcelo Quiroga, porque ninguém mais suporta. As pessoas estão morrendo, quase 3.000 pessoas por dia, né? Nós banalizamos a morte de uma maneira tal, nós nos tornamos tão desumanos, né? Que, assim, gente, essa semana tem sido muito difícil, né? Principalmente para o setor da esquerda, né? Que se sensibiliza com esse tipo de coisas, porque, assim, as pessoas com quem eu converso, todas elas estão muito deprimidas, porque mais de 10 Boeings caídos, não é? Como se fosse a queda de mais de 10 Boeings. Eu lembro de algum tempo atrás, quando acontecia a queda de um avião, que o país inteiro ficava, né, numa consternação absoluta. Hoje morrem 3.000 pessoas, 3.000 famílias enlutadas, 5 horas para registrar o óbito do seu ente querido, né? Estamos à beira já de uma catástrofe também funerária e daqui a pouco hídrica, gente. Daqui a pouco as pessoas, depois da pandemia, as pessoas podem morrer de cólera. Então, o que se pode esperar de uma indicação do Flávio Bolsonaro para o Jair Bolsonaro, né, de um médico que até então acreditava que não deveria haver aglomeração nem tratamento preventivo, e a partir de agora, de sua nomeação ou de sua indicação aceita, né, pelas duas partes, né, começa a negar esse tipo de coisa, se torna um negacionista. Acho que estamos mal arranjados desde 2016. E era isso. Pode falar. Mas eu acho que o Bolsonaro, ele realmente não está conduzindo bem essa pandemia, né? Porque ele está com uma rejeição... Não, eu diria que ele não está conduzindo muito bem, ele está conduzindo muito mal. Porque está com uma rejeição de 54%. Mas tem uma coisa, doutor Luiz, verba para os estados e municípios ele mandou, né? E as pessoas falam muito assim, doutor Luiz, ó, que o Bolsonaro está receitando o kit Covid, receitando. O Bolsonaro não receita nada. Eu observo, assim, que ele deu uma diretriz, mas nem ele nunca receitou, porque ele não é médico mesmo, né? E tampouco os médicos do programa Mais Médicos, que são subordinados ao Ministério da Saúde, também não receitam. Quem manda... Chega muitas receitas na minha farmácia de médicos registrados pelo CREMERS, médicos que não têm qualquer vínculo com o governo. Pode falar, doutora. O senhor nunca viu ele receitando, indicando... Não, ele não pode receitar, porque a receita médica é só médico que dá, né? Mas o senhor nunca viu ele indicando a cloroquina? Ele correndo nas farmácias... mas doutora Ângela... Ao ponto que faltou essa medicação nas farmácias para quem realmente precisava, para o fim necessário, indicado. Mas a senhora sai agora e vai em qualquer farmácia para a senhora ver se a senhora consegue comprar, se não tiver a receita médica. Não consegue, ele é controlado. Perfeito, ele entrou no controle. Pobre que ganha um salário mínimo, comprando kit lá preventivo, faz falta na mesa. Exatamente. Uma medicação que não vai servir para nada, né? Não, mas assim, colegas, quem está usando esse kit preventivamente, pode ter certeza. Eu labuto na área da saúde há 40 anos. Eu tenho observado assim, porque eu estou na ponta ali, as pessoas estão... Primeiro sintoma, o que acontece? Vai para o SUS, eles mandam fazer exame,
e esperar o resultado. Até lá compromete pulmão, até lá compromete todo o aparelho respiratório, às vezes, aí acabam as pessoas indo para o hospital, ficando entubadas e morrendo. Então, muitos casos, as pessoas, os primeiros sintomas já começar, o tratamento preventivo... comprovação científica não, de que realmente... Pois é, mas a comprovação... faz efeito, né? Não, doutora, a comprovação tá não tem. saber, né? A comprovação que eu tenho é que os clientes que estão tomando não estão morrendo, entende? Aqueles que vão para o hospital. Mas, doutor Demerval, honestamente, eu gostaria de fazer um contraponto, que o senhor disse que ele não pode receitar. Não, ele não pode receitar, nós sabemos disso. Né? Ele não tem a capacidade, não tem formação intelectual para isso, ele não é médico, ele não poderia. Nós sabemos que a automedicação, né, é uma coisa assustadora que acontece aqui no nosso país. Sempre aconteceu e não foi a partir do governo Bolsonaro. Né? Não estou colocando isso na conta do Bolsonaro. Né? Quem de nós nunca tomou uma medicação, né, assim, por nossa conta e risco? Né? Já fizemos isso, a gente sabe disso. Né? Devemos evitar, né? Mas muitas vezes fazemos. Mas eu lhe digo assim, ó, doutor Demerval, o senhor disse que ele nunca recomendou. Eu nunca tive estômago para assistir uma live do Bolsonaro. Mas eu sei que em todas as quintas-feiras ele fazia live mostrando, né, a caixa de cloroquina. Né? Foi disseminado pelas redes sociais um vídeo de uma EMA que tem no Palácio do Planalto, né, bicando o Bolsonaro e ele apresentando a caixa de cloroquina. Né? Depois ele mesmo dizia cloroquina, ivermectina e a outra medicação, azitromicina. Ele fez com que o Exército produzisse uma quantidade tão grande de cloroquina que nós temos abastecimento de cloroquina por quase 20 anos, não sei se entre 18 ou 25 anos abastecidos de cloroquina, que vão perder, né, a sua validade, sua eficácia, né, nesse período que nós temos, né, de consumo de cloroquina. O Sebastião Melo, quando da eleição, ele pediu 25 mil kits de cloroquina, de kits desse, né, desse lixo aí que o Bolsonaro pedia. Né? Então, o que aconteceu a partir de então? Agora o Tribunal de Contas está fazendo com que ele preste contas do porquê do pedido, porque a OMS diz que não se deve tomar. Pessoas que tiver, por que tem que para cloroquina tem que ter receita? Porque depois que ele começou a falar em cloroquina, as pessoas enlouqueceram e foram para as farmácias para comprar. A ivermectina, da mesma forma. A partir de então, foi obrigatória a apresentação de receituário médico para que as pessoas tivessem acesso a esse tipo de medicação. Não que o Bolsonaro não tivesse indicado, porque ele indicou. O que a OMS indica? Recomendou, né? Vacina! E ele não quis comprar 70 milhões de doses no ano passado. Concordo. E depois, o que ele dizia? Quem é que tem interesse em vender? É o laboratório que vem até nós. Então, esse é nosso. Infelizmente, eu divirjo respeitosamente do seu ponto de vista, mas eu entendo que ele indicou sim a ivermectina, ele indicou sim a cloroquina, e nós sabemos que não. Sim. Mas muita gente se recuperou. Eu conheço pessoas que morreram, né, de infarto em função da cloroquina, e eu soube também, através, né, da mídia, não da mídia corporativa, mas assim, até dessas revistas de ciências, dizendo que o que aumentou o número de pessoas com hepatite medicamentosa em função da ivermectina é uma coisa extremamente assustadora. As pessoas não têm mais para onde ir em função do Covid e estão tendo problemas terríveis em casa. Podem morrer em função de outra enfermidade que foi agravada ou produzida a partir do uso dessa medicação. O uso da máscara e do álcool em gel, para ele sempre foi frescura, né? Bobagem. Estava errado também. Chegou longe, agora, disse que trazia efeitos colaterais. Depois da coletiva... Ele disse para enfiar em determinado lugar. Agora, tanto a cloroquina quanto a ivermectina já são medicamentos de eficácia comprovada, não para o Covid, que é uma doença recente, mas ela já tem mais de 60 anos no mercado, as duas, entende? Agora, claro, se a população fizer mau uso, tudo bem, mas o que o governo fez para
proteger de as pessoas se automedicar, botou no controle. Não, ele está regulado pelo... Demerval, por favor, ele não fez isso para proteger. Sabe-se lá por que ele comprou cloroquina dos Estados Unidos, sabe-se lá por que ele mandou fabricar cloroquina. Não, mas, doutora, sabe o que acontece? Se ele realmente quisesse proteger a população, incentivar o uso da máscara. E a vacina, né? E compraria a vacina, né? Que ele ficou... Mas sabe o que acontece, colegas? Sabe o que acontece, colegas? A Globo, 24 horas, botou um pânico no Brasil, as pessoas estão tão desesperadas, estão com tanto medo, que daí, se não tem um controle na venda, as pessoas iam para a farmácia. Não está nas reportagens da Globo. O pânico está na porta de cada hospital aqui de Porto Alegre e do resto do Brasil, mas se a senhora olhar... todo o Rio Grande do Sul, quando as pessoas morrem sem sequer ter oxigênio, sem sequer ter... Não, eu concordo. Esse é o foi a Anvisa que determinou a obrigatoriedade da exatamente, que é o órgão regulador. E outra, sabe o que eu acho, doutor Demerval? Que sabe quem que está sendo o ministro da Saúde? É o Lewandowski. Porque, normalmente, né, o Lewandowski que determina que não é para fazer propaganda dessa medicação, que não é para, sabe, para usar, para impedir o uso de máscaras. Então, eu acho que, infelizmente, né, o nosso Supremo é obrigado a conter o Bolsonaro, e isso vem a favor do Bolsonaro. Porque daí o que ele diz? O Supremo não me deixa governar, ele não sabe o que fazer. A senhora falou que o Lewandowski é ministro da Saúde. Eu acho que o Lewandowski e os 11 ministros lá estão administrando esse Brasil, estão governando esse Brasil. Porque não tem presidente, doutor Demerval. Está desgovernado, né, doutor Demerval? Estão legislando, estão, né, decidindo para onde vai dinheiro, decidindo se a Anvisa... tem que usar máscara, ótimo, não importa se veio do Supremo, se veio do Papa, se veio de alta... Mas uma coisa certa no Brasil, do presidente da República, é que não vem. Tá, mas colegas, nós sempre tivemos, em todos os tempos de qualquer governo, um órgão que é técnico e muito profissional, que é a Anvisa. A Anvisa não aceita ingerência política de governo nenhum, e agora a Anvisa está coagida também, entendeu? Eu vejo esses dias ele falar, olha, a população quer que aprove. O governo é contra, nós temos um critério aqui, é técnico, não temos nada com política, nós temos com critérios da saúde. Então, é o Supremo a coordenar, o presidente a mandar, sabe, está um caos no nosso Brasil, todo mundo manda, ninguém nós estamos vivendo uma pandemia, e não temos chefe, nós estamos sendo um barco à deriva, sem o timoneiro. E no meio do fogo cruzado está nós, a população em geral, né? Mas como assim? O problema também, desculpe, doutora Ângela, é que o Bolsonaro colocou na Anvisa um militar na diretoria. Então, a Anvisa também tem usado pela cartilha do Bolsonaro. Comecei o programa dizendo que a gente tem que colocar técnicos que entendam do assunto, não políticos. Né? O nosso governador quer fechar o comércio, quer fazer talvez até um lockdown, porque vai ser preciso, do jeito que a coisa vai ser preciso. E o que ele faz? Manda os eleitores dele aqui no Rio Grande do Sul fazer passeata, carreata, manifestações. Mas doutora Ângela, o nosso governador aqui recebeu 8 milhões para a saúde, 8 bilhões para a saúde, o que ele fez? Pagou o funcionalismo público, quer dizer, desviou o dinheiro. O dinheiro não era todo para a saúde. Não, mas era uma boa parte. Isso é o que Bolsonaro diz. A senhora mesmo agora falou que está tudo nas portas, a senhora vai nos hospitais, está tudo atupetado, não foi investido o dinheiro que veio para tanto também, mas né? Esse dinheiro que ele mandou não foi só para isso, ainda falta 30 milhões. 30. Exatamente, quer dizer, aí já isso não o governador foi outro o nosso governador foi outro que já desviou o dinheiro e que já se lançou candidato à presidência. Quer dizer, não foi comprovado que ele desviou, a gente não pode falar
Não, mas, não, mas a imprensa fala, o funcionalismo público todo mesmo mundo disse que a imprensa não é confiável, que a imprensa quer ver o caos. A Rede Globo, doutora, a Rede Globo. Tem vários canais bem confiáveis. Sensível e preocupada com a saúde do nosso Estado. E a essas horas, a gente não quer nem saber se ele roubou, se ele desviou, e por que, que ele está sendo atacado? Ele está sendo atacado porque ele quer ser candidato. E qualquer pessoa que queira ser candidato, o Bolsonaro sabota. Mas, doutora Ângela, vamos ser sinceros, não era para agora se lançar ninguém candidato, é nós atacarmos todo o país, poder executivo, legislativo, judiciário, todos, essa pandemia maldita que estagnou o Brasil, que tirou o dinheiro da população, tirou emprego, não ter agora nada, outra prioridade a não ser olharmos de frente. Por que aconteceu isso, doutor Demerval? Porque foi mal conduzida. Um pouco eu acredito, concordo. Posso falar um pouquinho agora, não? Só estou escutando. Pode. Só estou escutando. Pode. Ninguém tem... Bom, em relação, continuando, em relação à substituição desse ministro da Saúde, vocês viram que ele não queria sair, né? Ele queria se agarrar que nem um caramujo na pedra. Pazuello. Mas está mal, né, doutor? Está muito mal, né? É que nem um marisco, um caramujo, quando se agarra na pedra e para tirar e ele não pediu demissão, foi demitido. E pela primeira vez se viu um capitão demitir um general, né? Porque ele é general e o ex-presidente aí é capitão, né? Aqui, ó. A hierarquia não prevaleceu. O problema todo, como a doutora Márcia bem falou, na verdade, esse país não é governado pelo Bolsonaro, né? Ali eu acho que é um governo familiar, né? É o deputado, é o senador, é o vereador dando pitaco, né? E aí vira essa pandemia, essa balbúrdia aí toda, né? Porque 3 ou 4 a governar o país, só pode gerar bagunça. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, a doutora Márcia falou ali na sua manifestação, é que a Lava Jato demonizou a política. Então, eu queria só fazer um pequeno parênteses, porque eu andei lendo essa semana, não é um órgão internacional aí, organização, não sei o quê, tal de ONU, uma coisa assim. É um órgão internacional que o Brasil, inclusive, postula o seu ingresso nessa organização, né? E essa organização fez uma nota de repúdio, né? Manifestando preocupação. Ela antes havia elogiado o Brasil, que estava punindo os seus corruptos, né? E que a Lava Jato foi louvada no mundo inteiro, e agora ele ficou preocupado com essa situação de desmanche. Não, ela praticamente já está enterrada da Lava Jato, porque, ou seja, foi uma ilusão de que a corrupção ia acabar, né? Mas, na verdade, tudo indica que vai continuar e cada vez mais voraz, né? E o Brasil vai ser mal visto lá por essa entidade, e dificilmente o Brasil vai conseguir ingressar nessa organização, né? Porque... Na OCDE, doutora Luísa? Exatamente isso, exatamente essa. A OCDE, o Brasil não vai conseguir entrar na OCDE, porque o risco Brasil é imenso, porque o Brasil virou uma ameaça global, e não é em função da Lava Jato. E a corrupção também é imensa, né? E a corrupção também é imensa, né? E a corrupção também é imensa. A corrupção é imensa, doutora Luísa. E vai continuar, né? Com o desmanche da Lava Jato vai continuar. Que cometem crime dizendo que estão combatendo crimes. Vocês viram aquela manifestação do presidente da Câmara? Como é que é o nome do presidente da Câmara? Lira? Eu acho que o Lira. Ele, quando o Fachin e o Gilmar Montes, um abriu a cova e o outro botou uma laje de concreto em cima, né, dos processos de Curitiba, ele disse a seguinte frase: o Lula tem perdão, o Moro jamais. Aí depois eu fui ver, ele está enrolado um monte de processo lá de corrupção. Ou seja, os corruptos todos queriam o fim da Lava Jato. Isso é normal. Quem se sente atingido
por uma determinada coisa, o objetivo é lutar contra ela, acabar com ela, extirpar. E, infelizmente, esse país, que parecia que nos deu uma falsa esperança de que a corrupção ia ser combatida de forma forte, e, na verdade, foi tudo ilusão de ótica. Acabaram como fizeram aquela operação Mãos Limpas na Itália, se lembra? Sim, exatamente. Não acabaram, doutor Demerval, as operações têm que ter começo, meio e fim. Né? Elas não podem se perpetuar. Não. Tinha que dizer o seguinte, aqui, como disse aquele procurador Lavato, eu acho que era esse que a doutora Márcia, como é que é, o Dallagnol. É o seguinte, o Dallagnol, a Lava Jato tem que ir até onde os corruptos foram. É verdade, doutora Luísa, mas eu acho que ele Enquanto deveria houver corrupção, tem que ter Lava Jato. Porque agora, no final do ano passado, mesmo com o salário que eles ganham, não é? Ele comprou um apartamento de 2 milhões e pagou em duas parcelas de R$1 milhão, né? Com o dinheiro de palestras. Depende de estar dando palestra, né? Palestras, porque ele pode dar palestra. O Lula dava palestra. E a palestra do Lula era $300 mil. E a palestra do Lula. E eu acho que o Dallagnol tem mais coisa para dizer na palestra que o Lula. O Lula só vai dizer besteira. Doutor Aloísio, o senhor não ouviu os diálogos eu não consigo dar palestra, eu não consigo. Eu já sugeri mandar para o senhor disse que não quer. Né? E eu entendo que o senhor não queira, porque a sua decepção vai ser muito duro para ele. Vai ser duro. Ele Por que vai ser duro? O senhor vai ver tantas Por que vai ser duro? Não quer ver. Porque o senhor vai constatar o conluio. Porque o senhor vai ver o que é um processo julgado pela capa. O que, doutora Márcia, essa organização que a doutora bem lembrou, essa ODC, né? Como é que é? OCDE. Ela mesmo diz o seguinte, pequenos deslizes que têm ocorrido entre um fato e outro não justifica a sua extinção. Claro que não, doutora Aloísio. Esses pequenos deslizes, como uma condenação sem provas, que tiram uma pessoa inocente de uma eleição, que prendem uma pessoa por 580 dias, que nos prende por 580 dias, que prende a democracia, que revitaliza a prisão política e coloca o Bolsonaro no poder, o senhor acha que isso é doutora Márcia, a senhora já fez alguma pesquisa, alguma coisa, de quantas pessoas inocentes são presas e cumprem pena? Sim, doutora Luiz. Não, eu não fiz uma pesquisa para poder dizer, doutora Luiz, tem tantas pessoas inocentes. Será sobre aquele caso dos irmãos Naves? Os irmãos Naves foram condenados por um crime, inclusive morreram na cadeia. Depois que eles morreram, o falecido que eles teriam matado apareceu vivo. Tá, e mesmo assim, o senhor, sendo um advogado criminalista, o senhor continua contra a presunção de inocência? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, a presunção de inocência cede mediante uma sentença condenatória e confirmada em grau de recurso. É mesmo, doutora? E último recurso, não é, doutora Luiz? Quando a sentença transitou em julgado, não é? Aí lá, o último recurso é o recurso balão, doutora Márcia. É o recurso balão que só os poderosos têm acesso. Recurso de pobre, chega no STJ, chega no STF, bate na parede e volta. Não é admitido nunca. Nunca. Não, nem chega na mão do ministro. Os assessores já mandam de volta. Agora, quando chega um processo do seu Lula, do seu político tal, do seu Covas, político de expressão, aí o processo é separado para um cantinho. Opa, esse aí tem que ser examinado com bastante cuidado. Tem que ser examinado, tem que sentar em cima de um habeas corpus de dezembro de 2018 até 2021, né? Daí um ministro indicado pelo Bolsonaro pede vistas também. O senhor tem razão, doutora Luiz, anda muito mesmo em relação aos medalhões. A senhora sabe que eu tenho um palpite que esse ministro que pediu vista, como é que é o nome dele? O Cássio, né? Esse aí vai voltar, ele vai votar junto com o Lewandowski? Com o Lewandowski, com o Gilmar Mendes. Não, com o Gilmar Mendes. Não, vai ser anulado tudo, vai passar uma borracha em tudo, porque isso é o que os políticos querem.
né? E ele foi lá, e outra coisa, o Bolsonaro quer o Lula para disputar a presidência da República com ele, porque, na verdade, o Bolsonaro vive da polarização com o inimigo. O Bolsonaro, sem um inimigo direto como o PT, o Bolsonaro não é nada. Eu vou lhe dizer eu queria fazer uma vez, se o doutor Luiz. Bolsonaro quer o presidente Lula na próxima eleição, se o Bolsonaro não quer, eu vou lhe dizer o que eu acho que está sendo feito agora. Né? A partir do momento que isso está sendo visto e revisto, porque até, assim, o senhor está falando, né, no coitadinho do Moro, né? Ele foi, né, ele baseou a sentença na delação da OAS lá, meu Deus, o Léo Pinheiro, né? O Léo Pinheiro cita o Vacari na delação, e ele não quis ouvir o Vacari, como ele não quis ouvir também o Tacla Duran. Então, eu lhe digo, se isso for feito agora, né, se pararem para observar se ele era o juiz natural ou não, isso sim vai trazer de volta o devido processo legal. Porque eu duvido, doutora Luísio, que caso, né, qualquer um de nós aqui estivesse sendo julgado em algum processo, que qualquer um de nós, né, tivesse a tranquilidade se fosse julgado por um juiz igual ao Sérgio Moro. Talvez nós não, porque, né, nós somos pessoas comuns, não seríamos, por exemplo, um troféu para o Sérgio Moro. Claro. Né? Mas o presidente Lula era um troféu. Eles debochavam, inclusive, da dor das perdas da família. Doutora Márcia, nós soubemos que tem juiz criminal, caneta leve e caneta pesada. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, era a doutora Luísa Dias Cassales, ela era juíza da Vara Criminal Federal aqui. Todo mundo tinha um medo terrível que o processo caísse na vara dela. A mão ali era pesada. A mão era pesada. A caneta também. Não. Bom, então existem juízes mais maleáveis, a caneta não tão pesada. Isso tinha aqui. Ela agora já se aposentou, inclusive. Mas enquanto ela estava na jurisdição, ali, olha, para ser absolvido com ela, tinha que fazer tinha que ser muito inocente. E eu acho que o Lula podia ser inocente, mas não era muito. E eu posso lhe dizer, doutora Luísa, que o Moro, ele era uma pessoa que tinha uma caneta, assim, sabe, uma leve e uma pesada. Porque, por exemplo, ele jamais determinou que o Fernando Henrique, por exemplo, pudesse ser investigado. O Moro, por exemplo, disse que deveria deixar o Fernando Henrique, né, quieto, porque o Fernando Henrique era amigo da Lava Jato. O Moro não quis que os celulares do Cunha, né, fossem pegos para que fossem, então, periciados. O Moro absolveu a mulher do Cunha como se ela não soubesse nada do que estava acontecendo e manteve a dona Marisa como ré no processo. O TRF condenou ela. E manteve a dona Marisa. Por que manteve a dona Marisa? Bom, porque o processo do Moro é julgado pela capa. Os casos são diferentes. Doutora Márcia, a senhora acha que, por exemplo, Sérgio Moro condenou, a Arte condenou, o TRF com 3 desembargadores condenaram, já são 5. O STJ, mais 4, 5. A senhora acha que 10 juízes que se debruçaram sobre o processo chegaram à mesma conclusão, estão equivocados, e apenas o Fachin ou o Gilmar Mendes num canetaço estão certo? Num despacho liminar? Não, eu quero lhe dizer o seguinte, doutora Luísa. 10 então, cabeças assim, erraram, uma acertou. Como o senhor ignora o que está acontecendo na Operação Spoofing por livre e espontânea vontade, não é? O senhor não quer saber de uma operação deflagrada pelo Sérgio Moro. Assim, o Moro era chamado de russo pelos procuradores. Como é que era chamada o TRF-4, aqui, a 8ª turma? A Rússia. Né? Eles falavam com o presidente do TRF-4 com uma intimidade absoluta, o Thompson, eu falei com o Thompson, tem reunião com o Thompson. Né? A Rússia já decidiu determinada coisa. O Moro era o russo e o TRF-4 era a Rússia. Então, doutora Luísio, eu não tenho mais nada a acrescentar. Era um processo que, efetivamente, quando foi oferecida a denúncia, que foi, inclusive, instruída pelo próprio julgador, já tinha uma sentença pronta. Eu lhe pergunto, doutora Márcia, a senhora nunca
foi ao gabinete do juiz conversar com ele sobre um processo? Olha, doutora Luísa, provavelmente eu não tenho o mesmo prestígio que o senhor e o Dallagnol. Por quê? Não é ter Que prestígio. normalmente Não é ter quem prestígio. me atende é o A assessor. lei orgânica da magistratura obriga os juízes a receber o advogado em seu gabinete para discutir Já por fui questão recebida, processual. inclusive, Então, enquanto aguardava uma liminar, por exemplo. Já fui recebida com um horário marcado para conversar com o juiz, mas nunca tive o Telegram do juiz, nunca troquei informação com o juiz nunca me sugeriu nada, nunca me sugeriu uma testemunha para que eu arrolasse em um processo. Então, doutora Luísa, eu acho que se é para ter uma relação republicana, uma relação republicana é essa que nós temos com o juiz. O juiz pode chamar para depor no processo testemunha referida, ou seja, ela não precisa estar arrolado. Então, uma testemunha que tenha sido referida num depoimento... E por que o Moro sugeriu para o Ministério Público, então, doutora Luísa? Onde é que está essa sugestão? Está na Operação Expulso. Tá, no Intercept, no clandestino lá. Está no clandestino. Está no clandestino lá. Está no roubador de informações. Como o nosso debate é bastante hoje sobre a troca de ministro, a saúde, eu queria ver com as duas colegas, se fosse o Lula o presidente, qual seria o ministro ideal e como ele estaria essa pandemia hoje no Brasil, será, né, colegas? Como vocês têm uma posição, uma sugestão, Primeiramente, eu vou dizer que eu não tenho bola de cristal, né? Então, claro, isso eu sei. Mas eu acredito que se tivesse uma orientação, se tivesse sido levado a sério pelo presidente da República, nós estaríamos diferentes, sim. Se ele tivesse dito para o povo cuidar, não viajar, não sair sem necessidades, né? Se ele tivesse feito isso, mas o que ele fez? Ele fez campanha contra o povo e a favor do vírus. Há 1 ano ele vem fazer isso. 1 ano ele vem fazendo isso. Né? Não se preocupou em comprar vacina, que se os laboratórios quisessem vender, que viessem procurar ele, incentivando sempre o uso da cloroquina, como se isso fosse ser infalível, né? E não é, até pode dar certo para alguém, mas não se sabe isso. Comprovação, né? Ele agora, nesse momento, que é o pior momento que o Brasil está vivendo, e vai ficar pior ainda, segundo informações do exterior, que aqui vai ficar pior ainda, ele mesmo assim, ele não pede para o povo, então, parar de circular. Não, ele propicia isso. Ele joga o povo contra os governadores que estão tentando fazer alguma coisa. Então, eu não sei, mas uma coisa é certa, estaria muito melhor. Nós teríamos hospitais de campanha, mais hospitais de campanha, mais investimento. Ele diz que mandou esses dinheiro para os governadores. Ninguém sabe direito, não. Isso não está bem contado, porque ele mente, ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso na presidência. Compulsivo, doutora Ângela. Hã? Ele é um mentiroso compulsivo. Compulsivo, ele é doente. Mas os governadores não negaram que o dinheiro não veio. Para esses valores que ele mandou para os estados, que o doutor Demerval referiu, incluído nesses valores estavam todos os repasses determinados pela Constituição Federal. Então, ele mentiu em relação aos valores. E eu gostaria de responder também para o doutor Demerval, né, caso fosse o presidente Lula, porque, inclusive, o Bolsonaro disse assim, já pensaram se fosse o Lula na frente dessa pandemia? O que eu lhe digo, doutora Luísa, doutor Demerval? Em primeiro lugar, no discurso do presidente Lula, né, ele mesmo já estava de máscara, pediu autorização para o médico se ele tinha a possibilidade de tirar a máscara, né, em função do distanciamento que ele estava das pessoas que ele estava. Ok. Então, Márcio, o presidente Lula ele é um ator. O Lula ele é um ator. Não, ele é responsável, doutora Luísa. Eu acho que ele tinha até um lugar para atuar na Globo. Não. O presidente Lula, quando trabalhava em fábrica, ele morava num local tão ruim. Foi alguns mesinhos só. Em fábrica, trabalhou alguns mesinhos. Com o esgoto a céu aberto,
que quando chovia, a casa deles tinha cheiro de fezes em função do esgoto que passava em frente à casa. Mas isso não é época de pobreza, né? Agora a mansão dele é tudo de mármore, etc e tal. A mansão dele é o mesmo apartamento no ABC Paulista. É igual a do Bolsonaro, certo? São vizinhos. A mansão é do filho do Pozo. Deixa eu falar alguma coisinha disso que o doutor Demerval falou, para não deixar daqui a pouco que eu esqueço. Ele perguntou como é que seria um governo do Lula no lugar do Bolsonaro. Eu realmente eu não queria o PT no governo nessa última eleição, mas acho que se o Lula fosse presidente, teria feito um governo melhor que esse, porque esse aí está fazendo um péssimo governo. Então, qualquer um no lugar dele, eu acho que faria melhor. Então, acho que o Lula estaria fazendo... Até porque o Lula é populista, né? Ele sabe fazer aquilo que o povo quer. Ele é popular. Ele é preocupado com a sociedade. Dando auxílio disso, auxílio daquilo, é popular. Não, né, doutora Luísa? É populista. Da pandemia, né? Bom, eu gostaria de responder no seguinte sentido, doutora Demerval. Se o presidente Lula fosse o presidente, teria investimento em pesquisa e investimento na saúde que o Bolsonaro cortou, né? Inclusive o Mandetta, que hoje é um santinho, né? O Mandetta sempre quis privatizar a saúde. Ele sempre esteve vinculado ao plano de saúde. Quando terminou o mandato do Mandetta enquanto ministro da Saúde, ele estava com o jaleco do SUS, porque ele viu a importância do SUS, né? O presidente Lula teria investido em pesquisas, o presidente Lula teria nomeado médicos, o presidente Lula tem uma excelente relação com todos os países, ele não tem nenhum tipo de indisposição com outras nações. Não é mais o de esquerda, né? Não, doutor Demerval, com todos os países, ele foi chamado de o cara pelo Obama. Então, ele diz assim, tinha uma boa relação com a China, não perderia a oportunidade de comprar vacinas, não teria sido irresponsável, genocida como o Bolsonaro o é. Olha, porque isso faz parte do plano do Bolsonaro. É crime contra a soberania nacional. É crime, doutora Luísa. Segurança nacional. Exatamente, porque isso é herança da ditadura, né, doutora Luísa? Eu estava ouvindo o professor Boaventura de Souza Santos, né? E o professor Boaventura falando como é que o Brasil é visto como subpaís dentro de um subcontinente, né, pela Europa. E que eles veem lá, em Portugal, por exemplo, eles veem o Brasil hoje fazendo o jogo perfeito do Bolsonaro. Porque, assim, enquanto o Bolsonaro deixa essa quantidade imensa de pessoas morrerem, quase 3 mil pessoas por dia morrendo hoje, não é? E ele não toma providências, e ele não vacina, e ele não faz nada, e ele só nomeia incompetentes, e ele colocou assim, o maior número de militares que já se viu, né, em cargos do governo, e que, no momento que as pessoas não mais suportarem isso, né, ele vai querer fechar o regime, sim, porque ele fala mal do STF, nós vemos pessoas disseminando ódio contra o STF, dizendo que não deixam o coitadinho do Bolsonaro, né, do Bolsonaro governar, né? E o Bolsonaro é um déspota, sim, ele é um genocida, sim, ele é um irresponsável, segundo processo, sim, hein? Mais de uma afirmação, hein? Mas, doutora Luísa, eu não tenho essa projeção que o Felipe Neto tem, por exemplo, para eles quererem aplicar sobre a minha pessoa, não é? Essa lei de segurança nacional. Eu acho que a senhora... E o Moro, enquanto ministro Bolsonaro, mais de 100 processos com base nessa lei. Ninguém podia falar mal do Bozinho. Complementando aquela afirmação que eu disse, que talvez o Lula fizesse não seria de minha vontade que ele fizesse um novo governo, mas talvez ele fizesse um melhor governo do que esse, porque, como eu disse, esse aí não está fazendo nada, e talvez ele não fosse roubar tanto, porque ele aprendeu a lição, acho, na Lava Jato. Mesmo com esse imbróglio todo aí dessa anulação de processo, eu acho que a pessoa aprende a lição quando responde o processo. Já é uma punição.
Eu acho que ele ia pensar duas vezes antes de meter ou deixar os companheiros meter a mão no dinheiro público. Foi punido preventivamente, é isso que o senhor está dizendo. Não, ele teria servido como exemplo, porque a pessoa que responde a um processo criminal sendo culpada, mesmo que ele seja absolvido, ele aprende a lição. Ele pensa, opa, quase me pegaram. Eu vou parar com Quase pegado. Meter a mão no dinheiro. Vou parar de botar a mão no dinheiro. Ou não vou fazer mais. Exatamente. Ou vou fazer bem feito. Exatamente isso. Ele aprende a lição. Então, talvez por isso, né, ele até tivesse... Doutora Luísa, esse governo aí não está fazendo nada, né? Eloquente. E o senhor oferece para os desmandos da Lava Jato um silêncio obsequioso. Isso essa organização para as também. Mentiras, para a falta de provas, o senhor faz tudo isso. Essa organização aí também, então, ela também está totalmente equivocada, né? Dizendo que pequenos deslizes não justifica passar uma borracha. Foi assim, houve um retrocesso, né? Nos deram um estelionato, nos deram a intenção, nos iludiram, dizendo que iam passar a iludir os corruptos, e no fim era um ledo engano. O Moro deveria... Doutora Luísa, a indicação para a OCDE foi do Trump, né, fazendo um favor para o Bolsonaro, que estava entregando todas as nossas riquezas para os Estados Unidos. Né? Se o senhor for ouvir juristas, né, renomados no exterior, o senhor vai ver que todos eles chocados, inclusive existe uma manifestação de juristas, né, pelo mundo que mandaram para o STF um pedido para que seja julgado com a maior brevidade possível, né, esse habeas corpus que vai definir, né, se o Moro era ou não imparcial, porque nem precisa, mas obviamente precisa, né, que todos sabem que ele era parcial, mas precisa desse julgamento, porque a gente acredita... Doutora Márcia, me diz uma coisa. Ainda, apesar de tudo. Só me diz uma coisa. A senhora acha que o Moro tem todos esses defeitos? Por que vários comentaristas políticos elogiam a atuação dele? O senhor deve estar falando de gente assim, o Erval Pereira, não é um só a terceira turma, é uma quantidade, enorme de... Não, eu não falo de Globo News, eu não vou particularizar. 80% dos comentaristas políticos dizem que o Moro fez um bom trabalho, estava botando gente na cadeia e agora está sendo punido por ter cumprido seu papel. Então, eu vou lhe responder por quê. É 80% dos comentaristas políticos. Então, eu vou lhe responder por quê. O senhor ouviu isso... Os que são contra ele são os jornalistas petistas. O senhor disse que comentaristas políticos, não é, doutora Luísa? Isso. Eu me baseei na opinião dos comentaristas, dos juristas, e não dos políticos. Para o senhor ver que essa operação era uma operação sabe defender, política, sabe lá e manipular as provas. É o trabalho do advogado. É o trabalho do advogado. Lá fazer uma confusão no processo para absolver o réu. Não é. Não é, doutora Luísa. O papel do advogado é o papel do juiz. Para o senhor ver que o Moro só consegue apoio de comentarista político, não de um jurista. Né? Eu estou vendo aqui, o doutor Lênio Streck, que é bastante conhecido, né? Que entende que isso está errado. Agora, sim, nós estamos posição vendo minoritária. De inúmeros juristas, posição minoritária. Né? Dos juízes pela democracia, advogados pela democracia. O senhor só vai ver o Moro absolvido num julgamento político. Agora a senhora faz o seguinte, a senhora faz, por exemplo... Agora o senhor me deu exatamente a fonte que o senhor bebe. Faz agora, eu vou pedir para a senhora fazer uma pesquisa entre magistrados de carreira. De cada 10 que a senhora perguntar, 9 vão apoiar a Lava Jato. Juristas. Agora eu vou lhe devolver uma pergunta. Não foi o senhor que nos disse, e consegue nos dizendo desde sempre, doutora Luísa, quanto ao corporativismo que há na magistratura, no Ministério Público, na OAB, né? Em todos os conselhos? Foi o senhor, né? Eu disse como?
que existe Tem muita tanto na corporativismo magistratura que quanto no protege Ministério isso. Público, né? Então, está respondida a sua pergunta, doutor Aloysio, Não. porque qualquer besteira que o Moro fizesse, Não. ele pedia para a Juve lançar uma nota. Corporativismo também existe entre os políticos. Não existe? Nos políticos não existe corporativismo. E entre os petistas também não. Existe, Tudo quanto então vamos ver, doutor tudo quanto Aloysio. é petista, caminha sempre na mesma direção. Colegas, Então, vamos ver entre os críticos, né, os juristas críticos que não têm envolvimento com o presidente Lula, o que dizem do Moro? nós tínhamos uma segunda pauta, colegas. Qual era a segunda pauta? Eu acho que tínhamos, doutora Ângela. Mas a doutora A Márcia denúncia fica do- defendendo com unhas e dentes o muso, e aí acaba Não, o, doutora Luísa, acaba o debate se estendendo. Né? O debate fica tão vistas acalorado grossas também, para os né? desmandos da Lava Jato. Ele puxa, é ele que puxa. Tá faltando 5 minutos só, gente. Só 5 Pois minutos. E agora? A segunda pauta ficou. Tá, vamos para a semana. Aí, É isso aí, como é que é? O Bolsonaro está sendo denunciado aonde? Como é que é? Na Na ONU. ONU. É sobre o quê? Quem é que está denunciando ele? É uma ONG, Arnes. Aí não dá em E a nada. Venezuela, Aí não dá em inclusive. nada. Dá Aonde sim. essa Viu a denúncia de intervenção ONG da não dá em ONU, nada. né? Dá Eu acho sim, que não dá em doutora nada. Luísa. É uma ONG humanitária, eu acho que tem o mesmo sobrenome que era que morreu naquele terremoto no Haiti. Mas e depois tem o seguinte, se denúncia de ONU, isso aí só vai ter sanção econômica. Não é órgão jurisdicional para punir. Né? Para punir só quando é crime de guerra, essas coisas que aí, inclusive... Mas isso é um crime de guerra. A jurisdição ultrapassa a soberania do país. As duas... É um crime contra a humanidade, né? As duas colegas demonizam a Lava Jato. Num governo Lula, vocês são contra a Lava Jato voltar? Não para investigar? Não, pessoas e nem no mesmo molde, né? Eu sou totalmente... Eles vão criar voto porque eles vão comandar a Lava Jato. O Ministério Público, doutor Demerval. Eu sou totalmente a favor que se crie uma outra... Mexeu com a abelheira, mexeu com os marimbondos, dá isso aí, ó. Doutora Luísa sabe que no Partido dos Trabalhadores tem uma frase que diz assim, ó, pisa ligeiro, se não pode com a formiga, não ataca o formigueiro. Então, se vocês nem pisar nos nossos carros da esquerda... Bela frase. Ei, pessoal, considerações aí, 1 minuto para cada um. Fala, doutor. Quem começa? Gente, toda a atenção do mundo, vamos torcer, cada um com a sua opinião, né? Como o doutor Luiz fala, no campo das ideias que a gente diverge, mas vamos pensar juntos, vamos pensar unidos e vamos torcer para que esse ministro venha bem intencionado, que não se deixe só levar pelo governo, que deixe a política de lado e pense na saúde da nossa população, que traga essa vacina, que seja da China, que seja da AstraZeneca, que seja da Pfizer, mas que venha e que imunize a nossa população, e quem ainda não tomou a vacina, que continue se cuidando, com os protocolos da OMS, máscara, álcool gel. Eu vou recomendar uma vitamina, não sou médico, mas sou farmacêutico, ela pode ser comprada sem receita, e inclusive pode também ser absorvido de alimentos, bastante vitamina C, bastante vitamina D, que são medicamentos que podem ser comprados naturalmente e já tem eficácia comprovada, não para o Covid, mas para trabalhar o nosso sistema imunológico. É muito importante, é recomendado, o mundo todo está usando, e que o Brasil faça uso, e a gente precisa estancar essa pandemia, para que o Brasil volte a andar nos trilhos, seja Bolsonaro, seja Lula, o partido que for, mas que pensemos o Brasil como um todo. Obrigado. Doutor Demerval, desde que o Bolsonaro entrou no governo, a gente está torcendo, né? Eu nunca torci tanto na minha vida. 2 anos e pouco torcendo, e eu vou continuar torcendo, sim, que essa pandemia seja controlada, que haja hospital para cada brasileiro que ficar doente, que haja uma UTI, que haja médicos para atender
e todo o pessoal que trabalha dentro de um hospital, né? E o que eu desejo é saúde para todos, porque eu estou cansada. Todos os dias eu vejo que um amigo, um conhecido, um familiar de um amigo morreu. Assim, de repente. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, assim, o nosso herói hoje não são os presidentes, são esses que estão labutando na área da saúde. Eu não aplaudi. Não aplaudi, porque eu acho que eles não precisam de aplausos, eles precisam de condições dignas de trabalho, eles precisam que venha do governo uma campanha que conscientize o povo da gravidade. Está acabando. Deixa a doutora Márcia fazer uma consideraçãozinha que nosso tempo está esgotado. Eu quero dizer, gente, assim, ó, parafraseando Fernando Pessoa, que estou farta de semideuses, onde estão os homens nesse mundo. Então, eu digo o seguinte... que nós tenhamos, não é, a força, a garra, né, para lutar como o povo da Bolívia, que botou a correr os golpistas. Quero dizer também que são os covardes. Eu quero dizer também assim, que a doutora Ângela disse que eu sempre falei que o Moro não era o juiz natural, e eu quero agradecer pela luta ao lado da doutora Ângela, porque a doutora Ângela é uma pessoa de extrema consciência que me orgulha muito de ter ao lado. Porque a doutora Ângela, a primeira vez que eu a vi falando no programa, ela estava falando que foi golpe contra a presidenta Dilma. Já está esgotado. Então, doutora Ângela, muito obrigada, sabe, por essa luta ao seu lado, porque a senhora é uma pessoa consciente, né? E assim, a luta continua, boa luta para todos nós. Infelizmente, não posso dizer nada, né? Roubaram, assim como o Lula roubou do país o meu tempo. Eu só agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e lhes peço, com toda a gratidão possível, e dizer que nos aguardam até o próximo programa.